Bom dia, lindezas! Vamos ao nosso cafezinho com propósito hoje. Eu passo o batom, eu esqueço, né, gente? Sai tudo na xícara. Pega o seu café aí, vamos começar a nossa live? Ó, comenta. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora, só tu você. Bom dia, lindezas, bom dia, vamos chegando, começando o nosso café com propósito de hoje. E hoje com um tema bem maravilhoso. O tema de hoje é a única coisa. Isso mesmo, a única coisa. Vocês sabiam que tem um livro que se chama A Única Coisa, que eu recomendo inclusive para as minhas mentoradas de negócios, né? Que eu dou mentoria para quem está em processo de transição e para quem tem negócio, já começou a empreender e já está estruturando, já está vivenciando o seu negócio. E aí eu sempre indico esse livro, né? A Única Coisa. Por quê? É um livro que fala que a gente precisa estar focado num mundo de muitas distrações. A gente precisa olhar para uma única coisa e se especializar, focar nisso, fazer isso para que a gente tenha resultados. Mas hoje eu quero falar de a única coisa diferente. Eu quero falar sobre a única coisa que é aquilo que você coloca no centro da sua vida e que vai definir o rumo dela. E isso tudo por conta do que eu tenho vivenciado nesses últimos tempos e aquilo que Deus tem me revelado, né, nesses últimos tempos também. O nosso Café com Propósito, ele é uma live que junta fé, espiritualidade e autoconhecimento de forma prática. Então aqui a gente junta ciência e fé, para que você possa ter uma base espiritual e emocional e prática para fazer mudanças significativas na sua vida. Então eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Vocês estão preparados, gente? Estão preparados para essa live de hoje? Essa live de hoje vai ser forte. Deixa eu chamar aqui algumas pessoas, que eu acho que vai ser legal a gente ter mais pessoas aqui, né? Opa! Eu vou chamar aí, você chama, se também quiser chamar. Vou fazer aqui igual aqueles memes, né? Essa é a nossa live Café com Propósito. Se você quiser participar... Ai, gente, que preguiça. Vamos lá. Então, eu quero começar fazendo uma pergunta agora séria, né, para você. Primeiro, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Se Deus... Pensa aqui a gente fala sobre espiritualidade e fé, nessa perspectiva, né, de que Deus é criador de todas as coisas, mandou seu Filho Jesus para morrer por nós e nos resgatar da morte do pecado. E aqui a gente tem essa conversa, a gente usa uma das minhas principais ferramentas de trabalho de vida, é a Bíblia. Então fica aí com a gente, fique em paz. Mas eu quero que você pense, se Deus olhasse para a sua agenda hoje, para o seu tempo, para as suas preocupações, para os seus pensamentos, para o seu negócio, para a sua carreira, se ele olhasse para você hoje, para a sua vida, ele encontraria evidências que realmente ele é prioridade na sua vida? Vou até tomar um café. Pensou? Então, se Deus olhasse para a sua vida hoje, do jeito que está, fazendo o que você está fazendo, se ocupando do jeito que você está se ocupando, ele encontraria evidências de que ele é o centro, de que ele é a prioridade? Ou ele estaria apenas encaixado entre uma tarefa e outra? Você consegue me responder essa pergunta? Por quê? Eu fiz até uma pergunta lá no nosso grupo VIP, que é o nosso grupo Alinhadas. É um grupo de conteúdo onde ali você vai aprender como construir uma vida e carreira com propósito. É um grupo onde eu tô sempre colocando as lives, as aulas gratuitas, conteúdos semanais. A gente faz algumas provocações. Então lá você vai receber e ser nutrida, além, né, para além aqui do Instagram. Mas eu fiz uma enquete perguntando quem está no centro da sua vida. A maioria vai responder, claro, né? Eu acredito que Deus, que eu coloquei lá, Deus, sua família, seus filhos, seu trabalho, sua vida, sabe? E nós temos por hábito responder de acordo com aquilo que a gente projeta.
e não com aquilo que é de fato. Por isso que um processo de autoconhecimento é tão importante. Porque dentro de um processo de autoconhecimento estruturado, que é, por exemplo, dentro do programa MVP que a gente faz, a Mentoria Reconecta, a gente não tem como não responder de forma sincera. Quer dizer, tem. A gente tem sempre lá um olhar seu e um em testes que são neutros, tá? Mas o processo de autoconhecimento, ele é rico porque ele vai atravessando essas camadas das nossas respostas projetadas. Então, por exemplo, quando eu faço o teste de valores para entender quais são os seus valores, porque os nossos valores, eles são a coluna vertebral aí das nossas escolhas e decisões, né? A gente toma decisões em função dos valores que nós temos instalados em nós. Quando eu pergunto quais são, a maioria vai responder de forma projetada. Meu valor é amor, família, liberdade. Aí quando você vai olhar para as práticas e comportamentos, não está correspondendo a isso. Então, por isso que essa pergunta é importante. Porque muitas vezes nós dizemos com a nossa cabeça, e de fato nós queremos que é genuíno isso, que Deus está em primeiro lugar. Mas a nossa rotina conta outra história. E hoje eu quero falar com vocês sobre isso. Quero falar sobre algo que eu considero que seja talvez um dos maiores desafios do nosso tempo, da nossa geração. Que manter Deus no centro. Nós pensamos em propósito, nós pensamos em sonhos, nós pensamos em resultados, em dinheiro, nos relacionamentos, pensamos na nossa carreira, pensamos na nossa saúde, pensamos nas nossas metas. Mas existe uma pergunta que precisa vir antes de todo esse pensamento. O que está no centro? Porque aquilo que está no centro organiza todo o resto. Aquilo que nós, de fato, estabelecemos como prioridade vai refletir em todos os nossos comportamentos e, a partir disso, os nossos resultados. Então, vocês estão preparados para a conversa de hoje? Eu vou avisar aqui para o pessoal, né, que nós já estamos ao vivo. Ó, vocês venham, hein? Deixa eu mandar aqui, ó. Estamos ao vivo. Por quê? Porque eu quero que você me fale se realmente isso faz sentido para vocês, tá? Vamos colocar aqui, ó. Ai, gente, eu esqueci de mandar aqui. Pera aí, gente. Vocês tenham paciência comigo. Mas eu falar igual o Chaves. Ninguém tem paciência comigo. Gente, vocês são da época do Chaves? Ontem eu tava num curso e aí eu comecei a falar algumas coisas, eu comecei a rir, eu falei, gente, eu entreguei minha idade, né? Comecei a falar de Caverna do Dragão, fita cassete, aí o pessoal tava até rindo.
É. Ô Bruno, sai e volta, por favor, e me fala se tá sem som. Senão eu vou ter que sair e voltar. Eu vou continuar falando, tá? Então, olha só. Por que é importante a gente entender isso? Porque aquilo que... que ótimo. Então, aquilo que nós buscamos, ele tem total relação com aquilo que nós colocamos como centro. E não é, gente, que hoje, por exemplo, vamos supor que você passou por uma adversidade, hoje você está sem emprego, você está com conta para pagar e a sua preocupação é essa e tal, beleza, tá tudo certo. Então, realmente, a sua busca é de uma nova oportunidade, de pagar suas contas, de fazer coisas, ok. Mas isso é pontual. A questão toda é o que tem ocupado muito tempo e a partir disso as nossas preocupações e tempo na agenda na nossa vida. Então, por mais que eu tenha uma adversidade que me mova a me preocupar e fazer coisas relativas a ela, eu ainda coloco Deus no centro? Ou isso passou a ser o centro da minha vida? Essa é a grande chave. Então, a gente quer prosperidade, a gente quer paz, a gente quer saúde, a gente quer relacionamento, a gente quer crescimento profissional. E lá no meio, olha que importante isso. Eilda, seja bem-vinda. Lá no meio, a gente inclui Deus. Então eu quero que você observe a sua vida se você não está fazendo isso. Deus virou mais um item na sua prateleira. Então eu quero saúde, eu quero crescimento profissional, eu quero aquela viagem, eu quero filhos, eu quero casamento. Quero Deus também. Presta atenção e vê se isso não acontece com você. Sabe? Mas deixa eu te contar. Deus não foi chamado para ocupar um espaço na sua agenda. Ele foi chamado para ser o centro da sua vida. E isso a gente vê quando a gente vê relatado na história. Peraí, gente, travou aqui. Voltou? Vocês estão me ouvindo? Porque ficou mudo um tempo. Hilda, você tá me ouvindo? Me fala aí. Quando a gente lê lá em Lucas 10, a história de Marta e Maria, e a gente fala muito sobre essa história, e é importante a gente estudar, destrinchar essa história de uma forma bem aprofundada. Eu tô pensando, inclusive, fazer um estudo. Em julho eu vou fazer um estudo sobre Marta e Maria lá na comunidade. Mas olha só, a gente olha para essa história e o que acontece? Jesus vai visitar essa família de amigos e quando ele chega... as pessoas estão sedentas de ouvi-lo, de aprender com ele, né? Consideram ele o mestre. Alguns reconhecem ele como filho de Deus, mas ainda não viveram a experiência da ressurreição, enfim. Só viveram a experiência dos milagres. Então, estar perto de Jesus era maravilhoso, correto? E naquele lugar, naquele momento, Marta estava agitada, fazendo algo bom, servir a Jesus. Ela queria servir, ela queria que a casa dela estivesse organizada, ela queria que atender Jesus da melhor forma, ela queria que as pessoas fossem bem servidas. E aí ela se irrita com a irmã dela, que quando Jesus chega, ela se senta e vai ouvir Jesus. E ela fala com ele: ô mestre, manda a minha irmã me ajudar, ela não vê como é que eu estou aqui enrolada com as coisas? E Jesus olha para ela e fala: Marta, você está inquieta, preocupada com muitas coisas, apenas uma é necessária. E a sua irmã escolheu a melhor parte. Então, eu não estou falando que Marta é melhor, Maria é melhor que Marta. Estou falando que, diante daquela cena, Deus, ele sonda o coração de Marta. E o que ele fala ali com essa frase é: você está querendo me encaixar na sua rotina. Eu entendo que você quer me servir bem. Mas Maria, ela se organizou a vida dela ao meu redor. Ela entende que essa presença agora é o principal. Então, o que eu quero que você saia daqui entendendo é que existe uma diferença entre incluir Deus na sua vida e construir a sua vida ao redor dele, a partir dele. Existe uma diferença entre você trabalhar e pedir a Deus para abençoar o seu trabalho, ter um negócio e pedir Deus para abençoar o seu negócio, e estabelecer uma carreira e um negócio onde Deus também é o centro. Eita, pegou aí, gente? Compartilha essa live aí, que agora que a gente tá entrando no ouro. Compartilha essa live e coloca um foguinho toda vez que fizer sentindo.
Ô Hilda, isso faz parte da nossa rotina. Nós estamos vivendo num tempo de muita distração. Nós somos chamadas, mulheres, a darmos conta de tudo. E aí, se antes a gente tinha que dar conta da casa e dos filhos, agora a gente precisa dar conta da casa e dos filhos e também da parte profissional. Então a gente tem que ser bem sucedida como mãe, como esposa, como profissional. A gente tem que dar conta dos nossos pais, se eles são idosos. Parece que a gente o nosso currículo ele se ampliou, né? E tá tudo bem, a gente tem muitas coisas. A questão toda é, será que eu estou colocando tudo isso, ou a necessidade de agradar a todo mundo como centro, como foi com Marta e talvez como seja com você? Marta tinha uma preocupação, não era só de servir a Jesus, mas é que tudo, que as pessoas reconhecessem ela como uma boa anfitriã, que gostassem da comida, caçadora de elogios talvez. E talvez seja essa o seu gap. Você está preocupada muito mais em ser reconhecida e agradar as pessoas do que de fato fazer aquilo para qual você foi chamada nesse tempo. Então existe sim uma diferença entre você incluir Deus na sua vida e você construir a sua vida ao redor dele. Existe diferença entre você trabalhar e pedir Deus para abençoar a sua vida e ser bem-sucedida e estabelecer uma escolha profissional e um negócio onde Deus também é o centro. Ei, Dri, seja bem-vinda. Então tá na hora da gente se despertar. Entender que nós vamos precisar ser Marta, fazer coisas, correr atrás às vezes, mas que a principal parte, a única coisa que importa é ter a presença do Senhor na sua vida, para que ela possa governar suas escolhas. E aqui, hoje, eu quero trazer uma história fantástica, que se você conhece, você talvez nunca tenha visto com essa perspectiva, que foi o que eu estudei ontem. Nós estamos no seminário estudando Gênesis, né? E a gente está na história de Jacó. Gente, já deve ter umas 3 lições que nós estamos estudando Jacó. Abraão ali, Isaac, Jacó. E eu tô tão apaixonada porque a gente tem uma tendência natural de estudar os evangelhos, né? Jesus, os discípulos e depois o The Chosen, então, ficar muito focada nisso. Mas quando a gente estuda o Velho Testamento, inclusive para entender por quem é Jesus e por que ele veio, a gente começa a se despertar. Presta atenção em algo. Se existe uma diferença entre incluir Deus na sua rotina de qualquer jeito, ele é mais um item, e construir uma vida com ele, a partir dele, tá na hora de você ser despertada para entender o que você está colocando como centro na sua vida. O que você está estabelecendo quanto prioridade na sua vida. Porque talvez o seu cansaço, a sua sobrecarga, a sua desconexão, a sua falta de resultado esteja exatamente nisso. Então, essa semana nós estamos estudando Jacó e algo me chamou muita atenção na história sobre Jacó e Esaú. Por muitos anos, eu não sei, você conhece a história de Jacó? Quem conhece aqui, fala pra mim. Eu vou pegar um café enquanto isso, peraí. Fala pra mim se você conhece essa história. Presta atenção. Jacó e Esaú eram gêmeos, filho de Isaac, que era filho de Abraão, filho da promessa, tá? E aí, por muitos anos, eu achei, porque Jacó, Esaú nasceu primeiro do que Jacó no processo do parto. E a história é que Jacó, ele rouba a primogenitura do seu irmão, fingindo que era Esaú, para o pai que estava cego, aconselhado pela mãe, e a partir disso ele é abençoado no lugar de Esaú. Enfim. E a gente está destrinchando isso, tá? Não vou entrar em detalhes, gente, mas eu quero que vocês observem uma coisa. Por muito tempo, eu rotulei também Jacó, falando, ele é um enganador. Porque na palavra está escrito que o nome dele era enganador. E eu entendi, estudando mais aprofundadamente, que na verdade, na Bíblia não fala que ele era enganador. Ele só descreve, a Bíblia só descreve Moisés, quando está aí escrevendo a história, que ele foi chamado de enganador pelo irmão. Vai me acompanhando aqui, tá?
Mas por muito tempo eu achei Jacó era enganador. E claro, ele engana o pai, né? Ele finge ser Esaú, existe uma enganação. Mas em relação a Esaú, não. Porque tem algo muito mais profundo. Como é que foi a confusão? Isaac já estava velho, queria dar a bênção, porque existia a bênção e a promessa, a bênção espiritual, uma promessa que vinha de Abraão sobre a descendência e tal, que era passado de pai para filho, e o primeiro filho mais velho recebia como primogênito. Naquela situação, Jacó estava muito preocupado e queria muito, entendendo, ouvindo o avô, ouvindo o pai falando sobre a promessa de Deus, sobre as bênçãos de Deus, sobre a herança espiritual. Ele queria essa bênção, só que ele não era o primogênito, porque Esaú nasceu primeiro. E aí, numa confusão lá, ele fala assim, eu quero essa bênção para mim, eu quero receber essa bênção. E ele negocia a primogenitura com o irmão dele, porque o irmão dele vai caçar e preparar uma comida para o pai. E nesse processo, Esaú, que era muito impulsivo, que era uma pessoa, eu falo isso porque ele casou com mulheres que adoravam outros deuses, e isso trouxe muito constrangimento e amargura para Rebeca e Isaac, para os pais. Mas ele estava com fome, Jacó viu e falou, olha, eu preparo para você um prato de lentilhas, uma sopa ali, ó, um caldo bem gostoso. Mas se você me vender se você me entregar a sua primogenitura. Esaú entrega. Ele vende a primogenitura dele por um prato de comida. Só que a primogenitura, ou seja, o fato dele ser o primeiro filho, não tinha a ver apenas com a herança financeira. Os dois receberiam herança. Tudo que era de Isaac seria recebido. Mas a primogenitura tem a ver com uma herança espiritual, sobre uma promessa. Era uma aliança, existia ali algum propósito. Tá me acompanhando, gente? O que isso me diz? E que tem a ver com o nosso devocional hoje? Esaú não soube esperar, não tinha inteligência emocional, trocou aquilo que era eterno por algo imediato. Ele escolheu satisfazer a sua necessidade momentânea, a sua fome, e desvalorizou algo que existia sobre a sua vida a princípio, que era uma herança espiritual. Esaú, ele se preocupava com a bênção e herança material. Jacó se preocupava, desejava e fez tudo por isso, inclusive lutou com o anjo lá na frente da história, para ser abençoado espiritualmente. E aí eu fiquei pensando, gente, fez sentido, gente? Vocês já tinham pensado dessa forma? Quantas vezes nós fazemos exatamente assim? Nós trocamos a presença por distração. E eu tô falando a presença de Deus, mas também tô falando a presença com o nosso marido e tal, com as pessoas que realmente importam. Trocamos propósito por aprovação, como foi Saul. Saul trocou o propósito de ser o líder que era abençoado espiritualmente do povo de Israel para ser aprovado, amado. Nós trocamos identidade por aceitação. A gente abre mão de quem nós somos. E isso está acontecendo de forma muito veemente nesse tempo, onde está esse viés, né, de identidade de gênero. Eu falo que isso é do inimigo, isso é diabólico, porque rouba a sua identidade. Se Deus te fez homem, se Deus te fez mulher, é sobre isso que está, é nisso que está o teu propósito. O teu propósito é porque Deus não erra. Então, nós estamos abrindo mão da nossa identidade para sermos aceitas, mudando a forma como nós somos, abrindo mão de caráter, sabe? Abrindo mão de valores para que a gente possa pertencer, se encaixar. A gente está trocando chamado por conforto, por sucesso, assim como Esaú. Então, isso acontece por quê, queridas? Porque o nosso cérebro, neurocientificamente falando, ele ama recompensas imediatas, rápidas. Por isso que as redes sociais hoje, elas se preocupam. Sabe qual que é a maior moeda hoje? A maior busca das pessoas? Retenção de atenção, principalmente no que se refere à mídia social. Captar a sua atenção é a fonte hoje de todo o marketing. O que a gente pode fazer para captar a atenção da Adriana, da Luana, da Raiz?
tenho que fazer para segurar ela aqui comigo? E aí, por conta disso, e o nosso cérebro, nessa forma de funcionar, que ama prazer imediato, ama aquilo que traz satisfação instantânea, a gente acaba ficando presa nessa roda viva. Excesso de redes sociais, excesso de trabalho, excesso de distração, excesso de ocupações, excesso de consumo, de compra, de comida. Por quê? Porque o vazio sempre vai procurar algo para preenchê-lo. Olha isso. Escreve isso aí, gente. O vazio que você tem na sua alma vai estar sempre em busca de ser preenchido. Então, se você não se ocupar e não colocar Deus no centro, esse vazio será preenchido com alguma coisa. Se Deus não ocupa o centro da sua vida, alguma coisa vai ocupar. Se Deus não está no centro da sua vida, se Deus não está ali no altar da sua vida, alguma coisa você colocou nesse altar. Pode ser o seu filho, pode ser o seu casamento, pode ser a sua imagem, sua estética, pode ser a sua carreira. Então, às vezes é o dinheiro, às vezes é o reconhecimento, às vezes é a aprovação. Se Deus não ocupa o centro da sua vida, alguma coisa vai ocupar. E isso faz com que você se distraia. Que isso, Karina? Não, Deus está no centro da minha vida, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia. Ok, o que você faz quando você acorda? A primeira coisa, como é que você ocupa o seu dia? Se Deus te dá um chamado, Deus te dá uma direção, o que você faz com ele? Deixa na gaveta enquanto você está fazendo todas as outras coisas igual Marta? Ou você abre mão e fala, ok, parei tudo e centro ali como Maria, vou falar a melhor parte. Escolha a melhor parte. Senão você vai permitir que outra coisa vire o seu Deus. Outra coisa qual? Dinheiro, seus filhos, sua carreira, seu relacionamento, sua aprovação que você está buscando. O maior erro de Saul foi ter tirado Deus do centro e colocado ele como uma estátua, buscando aprovação, ser aplaudido e ser amado pelo povo. Então, a única coisa, aquilo que você coloca no centro da sua vida, governa o rumo dela. Então, se o rumo da sua vida não tá legal, se você tá percebendo que tem alguma coisa fora do lugar, pode investigar qual o vazio que você tá sentindo e como você tá preenchendo ele. Então, eu quero que você reflita hoje e responda. Onde? Se eu te falar para listar as coisas que mais ocupam a sua vida, o seu dia, a sua agenda, onde é que Deus está nessa lista? Das coisas que você busca diariamente. Não é semanalmente, não, gente. Diariamente. Onde é que Deus está nessa lista? A sua rotina de trabalho, de vida, do cuidado com a sua casa, do seu autocuidado. A sua rotina demonstra aquilo que você diz acreditar? A sua agenda, a sua rotina, demonstra que Deus está no centro? De verdade? Será mesmo? E aí eu vou te fazer uma pergunta. Oi, linda. Para você olhar na sua vida e ver se você tem sido mais Esaú do que Jacó. Gente, foi disruptivo. Eu falo que nesse seminário eu vou começar a aprofundar mais ainda o estudo dirigido da comunidade. Gente, estudar sobre Esaú e Jacó ferveu a minha cabeça. Porque eu olhava para aquele Jacó e falava, gente, o homem foi tão abençoado, mas ele enganou. Mas aí quando você olha para Esaú e fala, não, ele não foi enganado. Esaú que tentou enganar Jacó. Por quê? Porque ele fala que vende a primogenitura pelo prato de comida para resolver aquele problema imediato. E depois ele termina de fazer o que ele está fazendo e volta para ser abençoado pelo pai, sendo que ele vendeu isso pro irmão. Entende? E aí o que acontece? Esaú buscava a bênção material do pai. Jacó buscou a bênção espiritual. Errou. Mas ele buscou isso desesperadamente. Depois que ele recebeu a bênção, correndo o risco de ser morto pelo irmão, ele saiu da casa dele sem levar nada do pai. Nem nada, nem dinheiro, nem nada. Com a mão vazia. E foi lá para a casa de Labão, casou com uma mulher e tal, e voltou bilionário. Porque quando Deus está no centro, nota, arrepiei. Quando Deus está no centro, quando o que você busca é bênção espiritual, querida, deixa eu te falar,
não tem como você prosperar no restante, se essa for a vontade de Deus. Então a minha pergunta para você hoje, você está buscando as mãos de Deus ou a face dele? Você está buscando o que ele pode te dar ou você está buscando a presença dele? Porque propósito não começa quando você descobre o que você tem que fazer. Propósito, na verdade, começa quando você descobre quem está no centro. E por tudo isso, eu quero te fazer um convite antes de fazer o fechamento dessa aula. Faz sentido, gente, o que eu tô falando? Compartilhe comigo se fez sentido. Essa live fica gravada aqui no YouTube. Se você gostou, pega o link, compartilha se você tá vendo no YouTube, ou pega o aviãozinho e compartilha lá depois com todo mundo que você acha que vai ser impactado com isso, tá? Como eu falei com vocês, hoje eu trabalho com mentoria para mulheres que estão buscando viver de propósito, né? E existe um programa. Mas como eu vejo que isso tem uma urgência e uma ansiedade das mulheres que chegam para mim, e isso é a minha missão, e eu cumpro isso, buscando realmente essa herança espiritual, na semana que vem, na segunda-feira, às 19 horas, nós vamos ter uma aula secreta no Zoom, onde eu vou me aprofundar nisso. E a gente vai fazer uma aula que é um tema que eu trabalho muito, que é como construir uma vida e carreira com propósito. Por quê? Propósito, gente, não é apenas você escolher uma profissão que te agrade, que se use dos seus talentos, não. É construir uma vida alinhada com o que Deus te chamou para ser, e para isso a gente precisa alinhar alguns pilares. Parar de inverter a ordem, colocar Deus no centro. E isso que eu vou ensinar para vocês, porque é possível sim você desenhar a vida que você quer, construir uma carreira que cabe nessa vida e ela estar alinhada com o plano de Deus para você. E aí você vai focar na bênção espiritual, mas receber a bênção material. Entende? Prosperar de forma certa, de forma saudável, você tem que se arrebentar no caminho. A gente tem que sair desse lugar. Então, eu quero que você olhe para a sua vida e perceba, olhando para a sua agenda, para as suas preocupações, para aquilo que você se ocupa, que você gasta o seu tempo, o seu dinheiro, você realmente vê Deus no centro? Porque aquilo que você está colocando no centro é o que está governando a sua vida e é o que está definindo o futuro que você vai ter amanhã. Deus quer ocupar esse lugar. Então, Marta, ela estava com a sua rotina atribulada e ela queria encaixar Jesus ali, né? Como a gente tem feito. Mas se Deus, presta atenção nisso, se Deus está incluído na sua lista, mas ele não está ocupando o primeiro lugar, a minha palavra para você hoje, e eu te encorajo a reordenar a sua vida e colocar tudo depois dele. Karina, como é que eu faço isso? Começa pelo seu dia. Comece o seu dia orando, separando um tempo no secreto, lendo a Bíblia, falando com Deus do jeito que faz sentido para você. Comece o seu dia lendo o versículo, fazendo devocional. A gente tem um grupo gratuito de devocional, tem sido maravilhoso, eu tenho recebido feedbacks tão bonitos, né? Aqui, ó, a Mariana, no Café com a Bíblia, ela tem devocionais, ela tem um grupo também, que é um grupo Mulher Inteira, onde ela entrega ali palavras todo dia ou semanalmente. Busque lugares e devocionais e tempo com Deus. Se você nunca fez nada disso, eu recomendo que você tenha um livro devocional ou participe de um devocional meu, dela ou da Lud, que, sabe? Procure um devocional onde você possa receber, ler um versículo, ler uma palavra e criar essa musculatura, que é essa rotina. Eu sempre coloco, né, no meu Instagram, primeiras coisas, Deus na lista. Se a minha mente percebe que se antes de qualquer coisa eu estou separando um tempo para ler a Bíblia e orar, ela vai falar, olha, tem uma coisa que mudou. E aí depois, com o tempo, você vai começar a se aprofundar mais. Aí você vai sair do leite, de mamar no leite, né? Que é pegar um devocional, caixinha de promessa, e vai começar a estudar a Bíblia. Não, eu vou separar um tempo para estudar a Bíblia mesmo, aprofundar. E aí Deus vai falar mais ainda comigo, vou me aproximar mais dele, vou fazer mais como Maria e menos como Marta. E aí você começa, o que vai começar a acontecer? Quando você for tomar uma decisão, quando você for fazer alguma coisa,
você vai estar abastecido, o seu vazio vai estar tão preenchido da presença de Deus e da sua palavra, que aquilo que vai sair da sua boca, aquilo que você vai sair quanto atitude, não tem como ser diferente do que aquilo que Deus aprova. Faz sentido, gente? Então esse é um primeiro movimento que você vai fazer. Karina, mas quando você está falando aí de negócio, de carreira, como é que eu faço isso? Segunda-feira, às 19 horas, sala secreta. Você pode participar. Eu vou te mostrar quais são os pilares para você poder ter essa vida e como você faz isso acontecer. É possível, eu fiz, outras alunas fizeram, mentoradas também, e eu quero te mostrar esse caminho. Aí você vai escrever, mandar para mim no direct, sala secreta, ou entrar no meu grupo VIP lá, que é o grupo Alinhadas, que lá você vai receber também todas as informações. Amém? Vamos fechar? Fechou? Alguém pegou uma chave aí, um insight? Compartilha comigo que eu quero saber. E a frase que vai ficar aqui para hoje, para nós, além de falar do centro, né, da vida, é que você entenda que se Deus não ocupar o centro da sua vida, alguma outra coisa está ocupando. E a partir disso, você vai ter os resultados e a vida que você tem por conta disso, tá bom? Beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe, que vocês tenham um dia incrível, uma semana extraordinária. E eu te espero lá no grupo Alinhadas ou no direct com sala secreta para eu poder te liberar o link para você participar de uma aula gratuita especial onde eu vou continuar aprofundando sobre isso e você vai saber como eu posso construir uma vida então e uma carreira com propósito alinhada com o que Deus quer e eu posso ainda prosperar nesse caminho. Beijos!